Imagina você, uma pessoa em evidência, processa um ministro do STF e, em vez do rito, seguir para... faz o otário aí perder. Nem isso, tira do sistema, deleta, apaga. Eric, nós temos o protocolo disso? Acho que não, né, Eric? Isso não existe. Eu acho que talvez tenhamos aqui sim, Abraão. Olha só, quem poderia imaginar, hein? Deixa eu colocar aqui na tela pessoal. Está protocolado em cartório, gente. Sumiu um processo no sistema. Não é que manda o estagiário procurar, não. Ele foi evaporado do sistema judiciário brasileiro. Processo documentado, protocolado, tudo. Foram lá e, alguém, um marciano, processo meu contra o Alexandre de Moraes. Acontece nada. Acontece nada. Agora, o que é mais fácil? É tudo sistema. Sumir um voto seu na eleição desse ano ou sumir um processo protocolado, registrado do ministro Abrão Weintraub contra o ministro Alexandre de Moraes da STF. Não existe mais... não existe mais nem constrangimento. É juiz de alta corte falando em venda de voto, venda de sentença. Gente se ameaçando na Suprema Corte, trocando ameaças abertas contra, pelo que eu entendi, contra o senador Alexandre Vieira dessa vez, mas já teve entre eles, já teve para todo lado. Abraão, mas quem poderá resolver? Flávio Bolsonaro está junto e misturado, amigão do Gilmar. Jair Bolsonaro proibia os manifestantes falarem qualquer coisa contra o Gilmar Mendes. O único que ele topava era o Alexandre de Moraes. Gilmar está junto e misturado. Apoiou o irmão dele, né, Abraão, para a eleição. Apoiou o irmão do Gilmar Mendes para prefeito de Mato Grosso. Querem colocar o nome Gilmarlândia, né, na cidade. É isso. Não existe mais nenhum limite, nenhuma restrição, nada, destampou, está livre e solto. E se você for preso, Eric, se você for preso, alguém politicamente perseguido no Brasil que vá para a cadeia, o que será que acontece com ele dentro da prisão, das prisões dominadas pelo crime organizado e também que tem uma grande influência política? Você acha que essa pessoa pode ser molestada sexualmente? Você acha que isso poderia acontecer, Eric? Ao que tudo indica, sim, né? Eu fiz uma live com o Arthur ontem, falando exatamente sobre isso, dos casos, né? Que aconteceram aí, famosos até, no Brasil. Ao que tudo indica, já tem alguns bolsonaristas que foram molestados. O Arthur mostrou aí alguns nomes que os indícios todos apontam grande chance de estarem na prisão no geralzão e lá terem sido molestados e depois mandados para o seguro. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. Pô, Brão, mas por que o dólar então só valoriza? Não, desvaloriza. Por que o real está valorizando? É circunstancial. No mundo inteiro existe a determinação de desvalorizar o dólar aqui nos Estados Unidos, faz parte da estratégia da guerra mundial contra a China, Estados Unidos contra a China. O Irã é um capítulo, não vai terminar agora. Terminada a fase do Irã, independente de quem ganhar, aí pode se mudar para Taiwan. Aí a guerra fica mais perigosa. Até o Irã está sob uma circunstância administrável. E como eu falei já em lives passadas, não tem como terminar agora, não haverá uma paz duradoura, não existe essa hipótese. Então é tudo circunstancial. Dentro dessas circunstâncias, a estratégia é um dólar enfraquecido. Pô, mas e se o Trump cair? Não é o Trump. Essa terceira guerra mundial está sendo trabalhada e estruturada há muito tempo
E não é mais evitável. Não é mais evitável. Ela pode ser administrada para não ter grandes focos quentes, como está tendo no Irã, ou coisa mais grave que seria a bomba nuclear, voando na China ou voando aqui nos Estados Unidos. Mas nesse cenário, não só o real, mas todas as moedas no mundo, principalmente quem produz petróleo, que é o caso do Brasil, tendem a se valorizar e o Brasil está se valorizando. Mas não se iluda. A situação do Brasil não é que está horrorosa, destampou o bueiro. Tem lacraia, barata, rato, está saindo tudo de lá. E lembre, primeira vez que eu falei que o farol no poder, primeira gestão, nós iríamos resgatar R$ 1 trilhão da corrupção, do patrimônio dos corruptos. O pessoal falou, Abrão, é muito, é exagero. E eu falei, pena de morte para 1 bilhão. Não, Abrão, baixa para 10 milhões. Não, já vai ter muita gente com 1 bi. Muita gente. Eu não topo administrar um país que se execute mais do que 300 pessoas por ano. Entendeu? Com 1 bi, a gente provavelmente vai para cima de 300 pessoas por ano. Eric, agora nós terminamos aqui o introito com o Gilmar Mendes. Uma fala, eu considero inadequada diante do histórico exemplar, excelso, um histórico excelso do Gilmar Mendes. Não somente Gilmar, hein? Toffoli também ameaçou. Alexandre de Moraes também teria ameaçado. Eu fiquei chocado, quão explícito e deteriorado. Por que eu fico chocado? Pablo, mas você tem alertado que as coisas estão... Sim, mas eu saí do Brasil há 6 anos, então a minha foto do Brasil era assim, nós chegamos ao poder para mudar, o Bolsonaro fez o cavalo de pau, enganou todo mundo e colocou essa tigrada toda de volta ao poder. E eu saí do Brasil, mas eu saí ainda com aquele gostinho que dava para enfrentar a República Imunda. Eu saí, a minha lembrança, mas quando você vai ao Brasil, você não percebe, eu passo 1 mês no Brasil, quando eu vou no máximo. 1 vez por ano. É pouco. Então, a minha memória do Brasil ficou parada numa época que ainda havia algum freio, algum limite para a esculhambação. E hoje não tem mais. Não há mais nenhum. E sem limite, sem freio, não tem como segurar um país com uma moeda estável. Circunstancialmente, o mundo inteiro pode desvalorizar o dólar e as moedas, maior ou menor grau, irão se performar melhor, que é o caso do Brasil no momento. Agora, médio e longo prazo, quando o pessoal está roubando 200 bilhões, vendendo sentença abertamente, nas cortes superiores, é impossível ter ajuste fiscal, impossível ter equilíbrio, impossível o país ficar de pé. Impossível. Tá bom? Vamos pro pupurri, porque agora a gente está mudando de faixa. O Master, se eu não me engano, Correios 2 ou 3, sei lá quando foi agora que fase, mas Correios dessa fase do Lula, que nem se fala mais, foi 20 bi, daí veio aposentados, foi alguma coisa como 50 bi. Master, eu falei mais de 100 bi, né? No começo eu falava, esse mais de 100 bi. Master, mais de 100 bi. Agora a gente já está em 200 bi. O próximo escândalo já são 200 bi. Põe aí, Eric. Abrão, antes de colocar, só colocar aqui, né, que o Alessandro Vieira, esse senador, o que acontece? Ele fez aquela CPI, aqui fala, né, que é do crime organizado, CPI do crime organizado. Ele colocou o Gilmar Mendes lá, e que eu saiba, assim, no que eu cresci, é o Senado que tem que ficar ali fiscalizando o Supremo, né? E é o que o senador, é a competência dele, ele foi fazer. E já estão falando que vão deixar ele inelegível e tudo mais, cara. Por abuso, acredite se quiser, abuso de autoridade, cara. Senadores, ele está
por cumprir o papel dele, né, constitucionalmente, abusando da autoridade. Que coisa. Lembrando que o Gilmar Mendes teve um tempo atrás que acho que a Receita foi investigar a enteada dele, Abrão. Foi a enteada dele. E colocaram tornozeleira, busca e apreensão no pessoal da Receita Federal lá, até dizer chega. E tem a fala do Toffoli aqui. Você quer Daí o coloca? chefe dos auditores da Receita Federal reclamou a Polícia Federal do cara. Ato contínuo. O cara foi e reclamou. É mais perigoso investigar gente ligada ao STF do que investigar PCC. Ato contínuo. Polícia Federal na porta da casa dele, pô. Então, assim, cara, você quer acreditar no Brasil? Acredite. Quer investir no Brasil? Invista. Chance de dar certo? Zero. Zero. Questão de tempo agora. Flutuação, mercado, circunstância. Não tem história feliz nesse país, cara. Não vai dar. Pode escrever. Ah, mas e se o Flávio ganhar? Meu, o Flávio não irá lutar contra a corrupção. Ele está envolvido com suspeitos de corrupção até o vaso sanitário da casa dele.